Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês as últimas informações, as notícias mais relevantes que estão sendo veiculadas sobre o Grêmio nesse período sem jogos, né? Em virtude da data FIFA, a gente fica um pouco à mercê das informações extracampo, né? Então, nós temos que nos manter informados, né? Não podemos ficar muito tempo sem fazer conteúdo. Eu prefiro fazer conteúdo sobre jogos, sobre futebol, mas como não está tendo e o próximo jogo é apenas no dia 16 de outubro, ou seja, semana que vem, então a gente tem que pelo menos tentar aqui se manter atualizado sobre as notícias, sobre as informações que cercam o nosso tricolor. Vamos começar por uma informação que não é tão recente, tá? Talvez muito de vocês já saibam, inclusive, mas eu achei interessante até porque eu quero dar essa informação e fazer um comentário sobre isso. É uma informação sobre uma possível, vamos dizer assim, possível envolvimento de um empresário que ele é proprietário, dono, sócio, enfim, seja lá o que for, é um dos cabeças da rede de farmácias São João. O nome dele é Pedro Brair. Tá? Estaria despontando como um novo nome forte para ou para disputar a presidência do Grêmio, ou para fazer parte da próxima direção de uma chapa que seria a chapa eleita, né? Obviamente. Mas por que está sendo tão assim conturbado não, tão falado esse nome, essa possibilidade? Porque seria um empresário com recursos financeiros e que de uma certa forma substituiria o empresário Marcelo Marques, que simplesmente não quis mais saber de se envolver nas coisas de Grêmio, né? Então, assim, pessoal, vamos lá, vamos com calma, né? O que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte: na minha opinião, o Grêmio é um clube que realmente carece de recursos financeiros, carece de maior poder aquisitivo, carece de investimentos, principalmente na área do futebol, ou seja, na contratação de bons jogadores. Então, assim, o Marcelo Marques, ele despontou como um investidor que seria também o presidente. Então, ele seria o gestor dos recursos dele para investimento no clube e também seria alguém que, vamos dizer assim, reestruturaria, organizaria a parte financeira e administrativa do Grêmio. Por isso foi tão sentida e tão impactante a sua desistência, não apenas pela questão financeira, mas também pelos projetos de reestruturação que ele mesmo idealizou. A questão da Arena também está sendo um pouco impactante, porque ele está tentando antecipar a transferência da administração da Arena para a atual gestão. Então, enfim, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, deixando a minha opinião. Já fui muito criticado sobre as minhas opiniões, porque eu posto em outras redes sociais também. Mas, enfim, o que eu penso sobre um novo empresário, investidor que estaria aí tentando se vincular ao clube, eu acho que não é o caminho, tá? Eu vou ser bem sincero, eu acho que o caminho do Grêmio é reestruturação administrativa, organização financeira, tá? E uma gestão competente e flexível, aberta a conversas, a análises sobre a transformação do clube em sociedade anônima do futebol, entendeu? Conversar, tentar achar a melhor metodologia, o melhor investidor, enfim, não é vender o clube, sim achar um parceiro, né? Uma SAF para encontrar um parceiro. Eu vou fazer vídeo no canal porque precisamos sim falar sobre SAF. Então eu acho que não é o caminho tentar ficar achando um novo mecenas, um novo investidor, um cara com dinheiro que... Não é por aí. Eu acho que o caminho tá torto, né? E quem entortou esse caminho foi o Marcelo Marques. Obviamente que a compra da Arena foi um marco, toda a torcida gremista agradece ele por isso,
mas toda a expectativa que foi criada em cima dele, que ele mesmo criou para o torcedor, também foi frustrante quando ele decidiu simplesmente abandonar e largar tudo. Bom, vamos seguir em frente. O Grêmio contestou decisões da arbitragem após a derrota para o Bragantino, após toda aquela patifaria que ocorreu. Tem vídeo aqui no canal também sobre a patifaria, a vergonha que ocorreu no jogo contra o Bragantino. Então o Grêmio, o departamento jurídico do Grêmio, ele solicitou a anulação dos cartões para o Walter Kahneman e para o Marlon, né, diretamente no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Essa solicitação vai para análise e vamos ver se a gente consegue aí. Seria uma decisão, se caso ocorrer a anulação mesmo de fato dos cartões do Kahneman e do Marlon, seria uma decisão inédita no futebol brasileiro, né? Já ocorreu no futebol sul-americano pela Conmebol, mas no futebol brasileiro seria algo realmente novo e alguém tem que dar o primeiro passo, né? Pode-se abrir uma jurisprudência vamos dizer assim, arriscada, mas todos nós, torcedores, soubemos o que aconteceu, o Brasil inteiro sabe o que aconteceu, viu o que aconteceu, tanto é que os árbitros foram afastados pela CBF. Então, a possibilidade de que essa anulação dos cartões ocorra, ela é, sim, viável, tá? Como eu disse, a CBF também, informação aqui relacionada ao Grêmio, a CBF afastou os árbitros envolvidos nas partidas de Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras, né? Eles vão passar por uma reciclagem, uma avaliação interna, um treinamento, enfim. O clube acaba sendo prejudicado, os árbitros são afastados por um tempo, passam para o treinamento, depois eles voltam a apitar. Esse é o futebol brasileiro, né? Então, mas só para que todos fiquem cientes, eles foram sim afastados. O árbitro Lucas Casagrande foi o patife que apitou o Bragantino e Grêmio, fez toda aquela palhaçada lá, né? Que todos nós soubemos. Enfim. Bom, o Grêmio acionou a cláusula de compra do lateral Marlon, né? Ele bateu lá a meta dos jogos, das partidas disputadas, né? Ele estava emprestado ao Grêmio pelo Cruzeiro, e nesse contrato de empréstimo existia uma cláusula que quando ele completasse, eu não tenho certeza do número de jogos, tá? Me desculpe, eu não tenho essa informação, mas quando ele completasse um número X de partidas jogadas, acionaria uma cláusula automática de compra, obrigando o Grêmio a efetuar a compra do lateral Marlon. E eu acho muito correto, acho muito merecido, né? Justo. O Marlon chegou muito bem, depois deu uma oscilada, claro, né? Em alguns jogos ele falhou, alguns gols foram tomados nas costas dele, mas com a chegada do William, principalmente, o Marlon ascendeu de uma forma muito vertiginosa. Ele cresceu muito o desenvolvimento do futebol dele, se tornou um dos líderes do time, tanto é que tá marcado como o cara que fez a entrevista, deu a entrevista no pós-jogo e expôs toda a nossa indignação, a indignação do torcedor gremista, a indignação do Grêmio, dos jogadores. Então é um cara que já escreveu o nome dele, não vou dizer assim na história do Grêmio, mas é um cara que realmente assim mostrou personalidade e não tinha outra opção a não ser realmente efetuar a compra dele. Tanto é que, na verdade, a cláusula foi acionada justamente no jogo contra o Bragantino, fechou o número de partidas que precisava para comprar o Marlon, beleza? E então ele vai ser jogador do Grêmio definitivo a partir de 2026. O Grêmio iniciou treinos de preparação nesse período de data FIFA e haverão jogos treino, né? Um desses jogos treino é contra o time do Brasil de Pelotas, tá? Não tem aqui informação onde serão esses jogos. Ouvi num canal, né, um canal que fala de Grêmio, que seria na arena mesmo, né? Então é um joguinho tipo quase um amistoso, né? Então assim, o Grêmio vai se preparar e tem bastante tempo para isso. Voltando à questão eleitoral, o Odorico Roman, então é o nome que foi lançado à candidatura da presidência do Grêmio.
na chapa do Marcelo Marques, né? Seria o Marcelo Marques, desistiu, seria o Antônio Dutra Júnior, não quis, vai ficar na chapa, mas não quis ser o candidato principal a presidente, vai ser o Odorico Romano. Então, ou seja, nem eles sabem quem vai ser o presidente, né? Nem eles sabem, né? Enfim. Pessoal, próximo jogo do Grêmio, então, é na quinta-feira, não, minto, é na quarta-feira, não, é quinta mesmo, é na quinta-feira, dia 16 de outubro, semana que vem, às 19 horas, na Arena, Grêmio e São Paulo. Jogo duro, jogo difícil. Apesar do São Paulo estar oscilando também entre bons e maus momentos, é um jogo de tricampeões da Libertadores, né? Um jogo pesado, um jogo difícil, mas o Grêmio precisa aí... tem que, né? O jogo é inegociável. O Grêmio tem que vencer esse jogo, principalmente porque deixou 2 pontos lá contra o Santos, e deixou pelo menos 1 ponto lá contra o Bragantino. Não foi culpa do Grêmio, foi culpa da arbitragem, mas o Grêmio precisa recuperar esses pontos e tem que ser contra o São Paulo em casa. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos. Se estiverem, eu peço que vocês se inscrevam no canal. É de graça, não paga nada, né? E assim contribui e ajuda para que a gente possa continuar fazendo nossos conteúdos. O que a gente gosta de fazer é falar de Grêmio. Então, estou começando nessa jornada aqui no YouTube. Preciso muito da ajuda de todos vocês. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like, compartilhem e deixem nos comentários o que vocês acharam de alguma notícia, se faltou algo que eu deixei passar, né? E vamos debater e falar sobre Grêmio, que é o que nós, torcedores gremistas, gostamos de fazer. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!